Olá, meus irmãos. Mais uma vez, juntos estamos para compartilhar uma breve mensagem. Espero em Deus que todos estejam bem e que todos estão tomando aí as suas vacinas e que muito em breve possamos estar todos reunidos lá na nossa casa. Voltar aos trabalhos, a todas as atividades que faz tanta falta em nossas vidas. Mas podemos estar dando continuidade dentro dos nossos lares, né? Temos aí nessa pandemia essa oportunidade de fazer da nossa casa um templo também. E vamos hoje aqui, como eu falo sempre, eu quero primeiro agradecer à Casa do Anjo Ismael e aos mentores e dirigentes de todo esse trabalho, de toda essa casa maravilhosa que me assiste, me acolhe, que eu não tenho palavras para dizer a minha gratidão. E eu faço o Evangelho no Lar todos os dias e o livro que agora eu estou usando é o Coragem, de Chico Xavier, Francisco Chico Xavier, e de Espíritos Diversos. É um livro muito bom, quem tiver aí a oportunidade de ter, de comprar, e que tenha, que se já leu alguma vez, sabe o quanto o conteúdo deste livro é bom, é bem fácil de entendimento e sempre traz para nós uma mensagem acolhedora e direcionar, né, as nossas ações, né, ter aí uma resposta. Inclusive, a lição que eu escolhi é a de número 24, chama Oração e Atenção. E essa lição diz assim, eu vou fazer a leitura bem rapidamente, porque o tempo aqui é bem curto para estar fazendo a gravação, mas eu vou procurar ser bem rápida e falar um pouquinho do meu entendimento logo em seguida. Oração e atenção. Oraste, pediste. Desfazeste, porém, de quaisquer inquietações e asserenaste para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto, qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos e a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. No diálogo com pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas na natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino, por excelência guiou-nos à procura do amor supremo,
quando nos ensinou a suplicar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Essa lição é de Emmanuel. É uma lição é muito usual, Às vezes a gente tem necessidade de uma resposta, seja para solucionar um problema, para enfrentar uma dificuldade, até mesmo para dar um conselho, para levar aquele amparo. Então a gente pede em oração, mas a gente esquece de ter atenção, porque a oração é certo que a gente faz, né? A gente necessita fazer oração o tempo todo. A gente pede, a gente suplica, alguns ajoelham, alguns se reservam no canto, como ensinou Jesus mesmo, que nos reservássemos um tanto, né, do dia intimamente para conversar com Deus. Até fazemos muito isso, mas não prestamos muita atenção nas respostas. E algumas pessoas já conseguem entender a resposta, né? E muitas vezes também, como diz aqui a lição de Emmanuel no final, mais do que ouvir, é reconhecer que as respostas do alto são sempre em nosso favor, mesmo que elas pareçam contra nós. Às vezes a gente descarta a resposta achando que não é favorável para mim, então eu não vou aceitar, né? Eu não vou tomar para mim isso porque não se encaixa, não vai de encontro com o que eu estou pretendendo. Porque na verdade a gente quer uma resposta formulada e as respostas formuladas, elas não existem. Nós temos que buscar as respostas e muitas vezes elas são difíceis de entender e muito mais difícil de aceitar. Mas ela é certo, toda resposta vem. Deus sempre, como diz aqui Emmanuel, Deus responde sempre, seja pela voz de um amigo, pelas vozes da estrada, da pregação de alguém, do esclarecimento da nossa casa de fé, seja no diálogo com uma pessoa que a gente tem afinidade e trocar as nossas confidências, seja um parente, seja uma mãe, seja um marido, um filho, as respostas elas vêm, até mesmo em filmes, música, e elas vêm. É impressionante como elas são, é muito imediatista até. A espiritualidade, como diz aqui, Deus conta com muitos trabalhadores. Deus conta com milhões de mensageiros que executam os excelsos desígnios. Então, nós sabemos que temos os nossos mentores, esses amigos queridos que estão de prontidão, sempre nos trazendo a palavra amiga, o esclarecimento, seja em sonho, seja acordado, aquele pensamento que muitas vezes a gente acha que não é nosso, ou até a gente acha que é nosso, mas talvez nem seja.
E talvez aí seja a resposta, seja, na verdade, até um diálogo. Então, nós temos que estar atento, oração e atenção. Porque orar é importante, como eu disse, faz parte. Precisamos ter este momento. E precisamos prestar atenção, então, abrir o coração. E aqui, na lição, Emmanuel diz assim: fazer silêncio no mundo de nós mesmos. Eu não sei se vocês já ouviram que às vezes a gente faz muito barulho, mas não é um barulho que os nossos ouvidos possam ouvir. É um barulho o qual a espiritualidade pode ouvir, que são os nossos pensamentos. E somos muito barulhentos, porque pensamos muito. Às vezes estamos na casa espírita, mas estamos lá pensando na panela, no almoço que vamos fazer, naquela visita que vai chegar, o que eu vou fazer, o que eu vou vestir, o que eu vou dar para as crianças, o que eu vou fazer. É muito turbilhão de pensamento e isso faz muito barulho. Então, muitas vezes, a gente tem que se recolher para dentro de nós mesmos, fazer silêncio. Fazer silêncio é elevar realmente o pensamento e deixar que ele fique limpo, fique em silêncio, sem pensar em qualquer coisa que nos tire deste momento de elevação. Nós temos que recolher para dentro de nós, pensar realmente na solução daquele problema, como um diálogo mesmo, que é muito importante. Entender que o diálogo com Deus, ele é muito sério, ele é muito importante. Então, não é um simples bate-papo só, é sentar realmente, limpar o pensamento e deixar que flua, que toda essa energia que está sendo direcionada para nós nesse momento possa trazer essa resposta que a gente precisa e que muitas vezes para nós é muito difícil de entender. Há um tempo atrás, no começo da pandemia, eu tive uma experiência muito bacana até. Eu tive muitos problemas dentro de casa em relação a gente ficar todo mundo junto por muito tempo, então eram vários comportamentos, então isso ia estressando e além de tudo que já estava acontecendo durante a pandemia. Muita gente morrendo, então aquela apreensão. E tudo que eu não queria ter que ficar ouvindo é que eu podia morrer, e eu queria não ter que pensar nisso, porque isso me amedrontava muito, me causava um desconforto muito grande. Então eu não queria ficar realmente pensando nisso. Mas eu estava com muita coisa no meu pensamento. Eu com muita dificuldade no comportamento dos filhos, tudo isso estava me abalando muito. E eu estava realmente ficando muito perturbada e acumulando coisas no meu coração que não estavam me fazendo bem. Não é rancor nem ódio, mas era um descontrole emocional e até psíquico mesmo. E aí eu peguei um livro que eu tenho e um livro que nem imaginava, é o Redentor. Eu tinha que montar uma palestra e eu peguei esse livro. E o meu mentor falava bastante comigo no meu pensamento e eu ficava descartando, porque eu falava assim, meu Deus, eu não quero morrer, eu não quero ter que morrer, meu Deus, eu tô cansada e eu chorava muito. E aí eu peguei esse livro para fazer uma palestra e abrindo uma página, um determinado capítulo, e tinha uma mensagem nesse livro escrita, porque esse livro já veio de alguma outra pessoa, porque eu comprei no bazar, e ele veio escrito que não importa como, aliás, importa muito a forma que a gente está, que a gente tem que ficar atento e tomar muito cuidado com a situação na qual a gente está no momento. Porque o jeito que nós estamos naquele momento
é o jeito que a gente vai estar do outro lado também. Não vai haver muita diferença. Se eu estou levando tudo isso no meu coração, lá do outro lado pode ser mais difícil ter tudo isso no coração e ter que lidar com coisas piores, que seria o desapego e tudo mais. E naquele momento eu olhei aquela mensagem e fiquei pensando, nossa, mas de fato eu estou me importando com coisas que são tão boba, tão pequena, mas que está me causando um estrago tão grande no meu coração e que eu posso até levar. Então eu tenho que viver a vida com mais leveza. Para mim isso, eu pensei comigo isso, eu falei, eu tenho que viver a vida com mais leveza, tirar isso do meu coração. Não ficar focada no comportamento do outro que está me causando desespero e ficar focada naquilo que realmente pode acontecer, que é uma coisa muito natural. E naquele momento eu pensei, não, é verdade. Eu estou aqui desesperada, mas e o meu coração? E o que eu estou guardando aqui dentro? O que eu estou guardando é o que eu vou levar. Então isso pode ser até pior. Então essa resposta, ela não veio da forma que eu queria, porque na verdade o que eu queria ouvir era assim: calma, vai ficar tudo bem, sabe? Você vai ficar bem, você não vai morrer, você está segura. Não era uma resposta que eu queria, da forma que eu queria, mas era uma resposta. E me chamou muita atenção isso para mim, porque naquele momento eu não conseguia nem pensar muitas coisas. Eu não prestava muita atenção em filme, música e até uma conversa no WhatsApp com um amigo. Eu não dava muita importância porque eu achava que não tinha significado. O que estava valendo somente era o meu problema, aquilo que eu estava vivendo. E eu queria ouvir aquelas palavras. E a resposta ela veio, mas não veio dessa forma que eu queria. Mas na hora é muito, é providencial mesmo. É a providência divina realmente. Porque quando todo mundo já deve ter passado por isso, ouviu numa palestra, quando leu um livro, quando assistiu um filme, quando ouviu uma música, quando escuta um filho pequeno, uma criança. Hoje em dia as crianças são muito sábias em suas palavras e elas muitas vezes trazem mensagens maravilhosas. Elas trazem para nós palavras que não só traz um conforto, mas como também nos traz um clarão da ideia. E nesse momento até que eu abri o livro, meu filho estava comigo e ele é pequeno e ele falou: olha, tá vendo? Fica calma. É mais importante você manter o equilíbrio, porque a forma que você partir pode ser até pior, levar isso no seu coração. Então, olha só, tudo tem uma resposta. Deus sempre traz uma resposta para nós. Deus nunca vai deixar de nos responder. E neste momento até que estamos vivendo, em relação à pandemia, muitos amigos, muitas pessoas de religiões diferentes também têm orado, se reunido e buscado uma resposta. É certo que Deus está mandando essa resposta, mas nós não estamos conseguindo ver por conta de tantos problemas que estamos enfrentando mundialmente e agora socialmente dentro do nosso próprio país. Então, para nós está sendo muito mais difícil entender, ouvir, captar essa mensagem. É necessário, então, como diz Emmanuel aqui nessa lição tão sábia, se recolher um pouquinho para dentro de nós, fazer esse silêncio para dentro de nós. Eu sei o quanto deve ser muito difícil e puxado e cansativo para pessoas que estão realmente indo trabalhar no presencial, preocupadas com a vacina, preocupadas em não levar a doença para dentro de sua casa, não contaminar seus familiares, se manterem segura e toda essa problemática que está se formando cada vez mais e parece até que está ficando maior, mas tem uma resposta.
Deus está enviando uma resposta. É que nós ainda não estamos conseguindo ouvir. Mas é certo que também vamos conseguir. Vamos encontrar essa resposta. Temos que temos que também, quando conseguirmos entender tudo isso, é dar as mãos um para o outro, porque ninguém vai chegar lá sozinho. Todos têm que chegar juntos, todos têm que caminhar para frente. Como diz a nossa querida amiga e professora que fez tanta diferença para mim na minha vida ouvir isso, nem que seja 1 milímetro, a gente tem que caminhar, a gente tem que seguir. E a gente não tem que ir sozinho, tá? A gente tem que dar a mão por irmãozinho. A função é essa, a ideia é essa. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não esteve aqui por ele esteve aqui por nós. Ele esteve aqui para dar a mão para nós, para que nós seguíssemos. Porque ele viu que Deus viu, nosso Pai nos deu como resposta Jesus, que nós precisávamos de um exemplo vivo para entender que nós temos que seguir para frente, não dá para ficar estagnado, tudo precisa evoluir. E aí, então, Deus, como um Pai maravilhoso e generoso, nos enviou o seu Filho, que foi um exemplo maravilhoso de fé, de humildade, de coragem, de perseverança. Jesus foi o exemplo vivo de amor. Então, sabemos quais os instrumentos, quais as ferramentas que a gente tem. E temos que usar. E a oração, ela é o uso de todas também essas ferramentas, de ter fé, de procurar dentro de nós a perseverança, perseverar, insistir, lutar, conquistar, conseguir. E a atenção é para que nós entenda a resposta. E aí a gente pode utilizar isso na nossa vida de uma forma bem útil e bem rápida, quando encontramos então essa resposta. É claro que muita gente já deve ter vivido essa situação. E eu acredito que vai sempre viver cada vez mais e mais, porque ninguém fica sem a resposta, como diz Emmanuel aqui na lição. E é isso, meus irmãos, é muito bom poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho do entendimento desta lição. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, faça, é maravilhoso. É sempre um acréscimo ao nosso conhecimento e precisamos sempre disso. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a Casa do Anjo Ismael, aos nossos mentores, ao meu mentor em particular, e peço a Jesus, a Deus, que visite cada lar, cada um de vocês, levem um abraço, levem saúde e levem a proteção divina. E que vocês fiquem bem, se cuidem, por favor, para que possamos em breve estar lá reunidos na nossa casa. Muito obrigada.